você, com você. 7h24, de volta aqui com o nosso Economia Sem Alquimia, para poder falar sobre um levantamento que mostra que com a Selic mantida em 15% ao ano, o Brasil tem hoje a segunda maior taxa de juros reais do mundo, ficando atrás apenas da Turquia, segundo um levantamento que foi feito pela Lev Intelligence e da Money.eu. Esse dado reforça a rigidez da política monetária brasileira e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre esse assunto com a diretora da Oscâmbio, a Raíssa Florence, que está com a gente aqui na ponta da linha, que é economista e diretora da Oscâmbio. Seja muito bem-vinda à 98 News. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria puxar um pouco a nossa conversa, Raíssa, justamente diante da atuação da Oscâmbio, que traz aí uma corretora de câmbio aqui no Brasil. Eu queria entender de que forma esse impacto da política monetária sobre o crédito, o investimento e também no crescimento econômico interno vocês têm percebido aí na empresa a partir desse resultado, né, desse número que é tão alto de 15% ao ano da Selic. Perfeito. Bom, dando um contexto, né, a Oscâmbio ela é uma corretora, uma das primeiras corretoras de câmbio do Brasil, né, a gente atua no mercado há mais de 25 anos, então a gente passou por muitos momentos desafiadores, né, de muitas reviravoltas políticas e econômicas. Especificamente este momento em que estamos vivendo, em que o Brasil apresenta uma das maiores taxas de juros do mundo, e que, de fato, como você começa a olhar na conjuntura, né, internacional, o cenário acaba se tornando cada vez mais desafiador, a gente vê, principalmente quando a gente olha para o cenário internacional e a relação de Brasil, uma grande dependência da taxa de juros americana nesse momento, né? Então, a nossa taxa de juros a 15%, com a taxa de juros americana, né, estava ali pouco no patamar de 4,75, agora com a sinalização do Fed, do Federal Reserve, com um corte, a gente deve ter uma perspectiva de uma vinda de capital estrangeiro, né? Absolutamente porque os Estados Unidos, emissor de moeda, né, o local mais seguro quando você tem uma taxa de juros atrativa, quando os Estados Unidos corta essa taxa de juros, a gente acaba tendo uma atração de capital para o Brasil. Mas essa taxa de juros, olhando internamente, o que ela impacta? Selic, basicamente, ela serve como um dos elementos ali para você poder fazer um controle de inflação. E no momento em que você tem os indicadores de inflação controlados e você mantém essa taxa de juros muito alta, você tem um grande desaquecimento do nosso setor econômico, né? Então, majoritariamente, a gente atende empresas, né? E a gente vê as empresas muito preocupadas com como é que você vai gerar um estímulo para investir no setor produtivo, sendo que você tem esse desestímulo por conta da taxa Selic. Então, é muito melhor para as empresas hoje apostarem ali no mercado financeiro, deixarem os seus rendimentos alocados, do que fazerem grandes investimentos nos setores produtivos, né? E tomar este risco ali. Outros pontos importantes é a questão do custo de crédito, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de empresas que estão operando ali trades, operando fretes, empresas de comércio exterior que precisam deste crédito para conseguir fazer o seu giro, isso se torna muito mais caro também. E as empresas estão buscando outras alternativas, como tomar uma dívida internacional para liberar fluxo de caixa no Brasil, para elas continuarem poderem operar, poderem expandir as suas operações, as suas importações e ter esse giro um pouco mais acessível, né? Apesar de muitas linhas de crédito estarem liberadas, elas ficam com um custo maior. E ainda mais com a questão do IOF agora, que também impactou fortemente, tanto na questão dos impostos internacionais, quanto também no custo dessa tomada de crédito. Raíssa, esse atual nível da Selic, ele é sustentado a longo prazo, considerando o cenário de desaceleração global e também de incerteza fiscal que a gente vive muito aqui no Brasil? Perfeito. É um patamar de taxa de juros insustentável, né? Basicamente, a gente está vivendo uma política monetária
contracionista, né? Uma tentativa de política monetária contracionista ali para conter a inflação, mas absolutamente rígida, né? Quando a gente olha o cenário global e os novos indicadores. O que pode fazer com que isso comece a variar? Este corte na taxa de juros americana. O corte de taxa de juros americana pode atrair, né, aos investimentos brasileiros, e isso pode começar a resvaler ali um pouco mais no câmbio, porque você tem mais divisas entrando dentro do Brasil, e isso pode gerar um apetite para começar um leve corte na taxa de juros, que deve se iniciar em 2026, né? Essa é a previsão ali que a gente tem. Contudo, 2026, ano de eleição, e a gente pode esperar qualquer coisa, né? Ano de eleição no Brasil não é para amadores, né? Eu gosto sempre de falar isso, porque muita coisa pode acontecer ali, mas é onde a gente começa a ter uma indicação de um possível corte nessa taxa de juros a partir de 2026, por conta do movimento internacional que vai resvalar no Brasil. Raíssa, me chamou a atenção esse levantamento, mostrando que o Brasil está aí no segundo lugar com a maior taxa de juros reais do mundo. Esse ranking é liderado pela Turquia, que tem, em questão de taxa real, né, 12,34%. Na sequência, temos Brasil, Rússia, Colômbia e México. E a média global de juros reais é de 1,45%. Eu sei que a Oscâmbio ela trabalha muito com esse investimento internacional também, e eu queria um pouco do seu olhar quanto a isso. Que tipo de similaridade a gente tem com esses outros países que faz com que o Brasil esteja ali colocado num ranking tão alto quando a gente está pensando em taxa de juro real? Perfeito. Esse é um grande ponto, tá? Basicamente, hoje a gente está se enquadrando em um pool de países que tem uma realidade econômica bem diferente aqui do Brasil, né? E que tem outros indicadores econômicos que eles impulsionam para essa questão de ter uma taxa de juros maior para os desafios econômicos, né? Então, quando a gente fala ali de Rússia, que está num patamar de 4,79, que é basicamente um terço da nossa taxa de juros, a gente está vivendo uma guerra, né, na Rússia ali. Quando a gente fala de Colômbia, a gente tem muitos desafios econômicos ali de sustentação dos pilares econômicos internos, né? Então, basicamente, o Brasil hoje ele acaba se descolando, que é o que chama atenção, de fato, esse levantamento, né? Quais são os indicadores econômicos que fazem com que o Brasil mantenha essa taxa de juros? A gente conseguiu entender esse levantamento, né, esse aumento dessa taxa de juros num cenário pós-pandêmico e num cenário para conter uma possível inflação acelerada, né? Mas você olha para o outro lado também, hoje, com os indicadores equilibrados ali, a gente já conseguiria ter uma política monetária um pouco mais tentando voltar um pouco mais para o expansionista e tentando dar um pouco mais de fôlego para as empresas. Porque o que acontece, né? Efetivamente, você tira poder de compra da população, então você segura muito isso, você acaba depois gerando outros estímulos outros estímulos na economia, né? Que é como é que eu aumento o salário, mas efetivamente o poder de compra está menor. Efetivamente, você acaba gerando maior desestímulo para as empresas, corte, né, nos empregos, já que as empresas não estão expandindo as suas operações, tem corte nos empregos, e isso vai se tornando uma bolha cada vez mais estruturante, né? A questão da taxa de juros, ela acontece para você corrigir uma conjuntura. Então, temos algum cenário desafiador, temos uma bolha inflacionária acontecendo, a gente corrige a conjuntura. Mas se você não consegue acertar esse timing, você acaba gerando impactos ali estruturantes. E para as empresas, isso é muito claro, né? Então, as empresas agora estão tentando buscar alternativas fora do Brasil, as que conseguem fazer isso, né? Então, ainda são produtos muito exclusivos e de difícil acesso, mas estão tentando buscar linhas de crédito e linhas de capital fora do Brasil para conseguirem se autofinanciar. Uma alternativa, por exemplo, são as operações da Suíça, né, que estão trazendo crédito, Alemanha, Inglaterra, trazem crédito para o Brasil, estão liberando linhas de crédito para empresas brasileiras para fazer o que a gente chama de carry trade, que é você tomar uma dívida lá fora mais barata e conseguir aplicar aqui no Brasil e liberar fluxo de caixa, para que essas empresas possam voltar a investir nos seus setores produtivos. Então, assim, a gente acaba tendo uma maior dependência, de novo, né, do cenário global, para que seja sustentável continuar operando no Brasil.
Essa foi a diretora da Oscâmbio, Raíssa Florence, que está com a gente aqui na 98 News falando sobre, esse resultado que impressiona. Brasil como a segunda maior taxa de juros reais do mundo. Raíssa, obrigada pela conversa e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço, pessoal. Um ótimo dia para vocês. 7h34. Na 98 News.